Oi, oi, meus amores, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês sempre me perguntam aqui, que é em relação à minha cicatriz. Vou contar a história da minha cicatriz, como que isso refletiu na minha autoestima, o que eu fiz para conseguir deixar ela na cor da pele, no tom da minha pele, e como que eu encaro hoje em dia essa cicatriz. A história dessa cicatriz se passa quando eu tinha 14 anos de idade, mais de 10 anos atrás. Eu estava na escola, no ensino médio, e foi em um dia comum que tudo isso aconteceu. Eu não tive nenhum alerta de que isso ia acontecer, sabe? Não tive um sintoma que foi acontecendo aos pouquinhos, assim. Foi muito do nada. Eu lembro que eu passei o dia super bem, foi uma quarta-feira, né? Aliás, foi numa terça-feira que eu comecei a sentir os sintomas. Então, na terça-feira eu fiz tudo normal, fui pra escola, estudei, comi, fiz todas as minhas refeições, tudo de um dia normal que aconteceu. Aí à noite, tudo acontece de madrugada, né? Incrível. Mas quando chegou de madrugada, que já tava todo mundo dormindo, eu comecei a sentir um desconforto enorme na minha barriga, tipo uma dor assim, que parecia que meu estômago tava se esmagando. Parecia que meu estômago mesmo, tá? Tipo assim, aqui em cima, nessa região. Tava apertando, tipo, doía muito. Era aquela dor de barriga mesmo, dor de barriga. E aí eu fiz o quê? Vomitei. A noite inteira eu passei vomitando naquela madrugada de terça pra quarta-feira. Eu achei que eu tava passando simplesmente por uma dor de barriga. Era uma dor que vinha, eu ia lá, vomitava. Eu vomitei tanto que no final eu vomitava bile. Tipo, não saía nada. Eu só forçava e não saía nada. Foi horrível. Ainda assim, eu não quis acordar os meus pais porque tava resolvendo. Ele tava vomitando, tipo, beleza, ia passar. Eu achava que ia passar. Já que eu tava, tipo, a dor que eu tava sentindo, eu pensei que fosse aliviar depois que eu conseguisse vomitar. Só que não passava. Só que eu acho que eu vomitei tanto que eu cansei e dormi. Eu não lembro se eu tomei um remédio pra conseguir aliviar a dor, só sei que eu dormi. No dia seguinte, eu tive uma prova. Eu tinha prova de filosofia, eu lembro até hoje dessa prova. Só que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, tô passando muito mal, tipo, eu vomitei a noite inteira, não sei o que tá acontecendo. Ainda tô com sensação de náusea, eu acho que eu vou continuar vomitando. Não queria ir pra escola, óbvio. Qualquer desculpa era uma desculpa, né? Não queria ir pra escola. E aí ela, não, porque você tem que ir, porque você tem prova, não sei o que lá. E eu falei assim, mãe, mas eu não queria, nanã, tipo, tá doendo muito. Ela falou assim, tá bom, vai lá, faz sua prova. Depois da prova eu te busco, se você quiser. E aí a gente volta pra casa e você descansa. Aí eu falei, tá bom, fui fazer a prova, gente, com um saquinho de lixo do meu lado, porque qualquer coisa eu vomitava, né, no meio da prova mesmo. Fiz a prova inteira, nem lembro se eu fui bem nessa prova ou não. Não devia ter ido bem em nada, né? Mas tudo bem. Fiz a prova, terminei a prova, liguei pra minha mãe e falei, mãe, não tô aguentando, vem me buscar. Parece que, tipo, era uma sensação que eu ia vomitar, que tava apertando o meu estômago, que era uma dor incessante. E aí, ela foi me buscar, fui pra casa, dormi. Tomei um remédio pra dor de barriga, dormi. Até mais ou menos quando foi 1 da tarde. Quando foi 1 da tarde, eu acordei e falei, mãe, não tô aguentando, vamos pro hospital. Parece que tem uma faca enfiada no meu estômago. Eu falei bem assim, parece que tem uma faca enfiada no meu estômago, vamos pro hospital. Chegamos no hospital, eu já tava andando, gente, curvada. Desde a escola eu já tava andando curvada. Eu andava dessa forma aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Nem sei se vai cortar aqui o vídeo. Eu andava assim, ó. Eu não conseguia fazer isso. Eu andava assim. O tempo todo, assim. No hospital. E na escola, em todo lugar. Eu já tava com vergonha de ter que andar assim, curvada. Eu dei entrada no hospital, era 1 e pouquinho da tarde, fui atendida 4 da tarde, gente. Fiquei todo esse tempo agoniando de dor. E aí começaram os exames. Passei pela triagem, mediu a pressão, temperatura. E eu lembro que não deu muita coisa fora do normal, assim. E aí o médico foi me avaliar logo em seguida. E ele começou a palpar minha barriga. E ele apertava. E ele apertava tanto, gente, doía muito a hora que ele apertava, muito. Mas eu tinha que aguentar, porque às vezes ele poderia descobrir, né? E quando ele apertava na região do meu estômago, era onde mais doía. Bem aqui em cima. Tipo, ele apertava aqui, nossa, faltava gritar de tanta dor que eu tava sentindo. Mesmo assim, ele precisava mexer pra ver o que que era, né? Nesse momento, ele não conseguiu identificar o que que era e me encaminhou pra fazer um monte de exames. E aí eu fiz tomografia, exame de sangue, exame de urina
e fiquei aguardando os resultados, né? E, gente, nada dos exames davam algum indício do que poderia ser. Então, os médicos não conseguiram identificar o que eu tinha. Eu fiquei internada tomando soro na veia para amenizar a dor que eu tava sentindo, que era agoniante, mas com o medicamento acabava que eu conseguia relaxar um pouco, né, da dor que eu tava sentindo. Isso era quarta-feira. Passei a noite no hospital, minha família lá comigo. Aí na quinta-feira também passei o dia inteiro em observação no hospital, sem ninguém descobrir o que eu tinha. Não lembro se eu fiz mais algum tipo de exame também, mas o médico me visitava, perguntava como que eu tava, não sei o quê. Daí eu fui transferida de ambulância para outro hospital em São Bernardo, de Santo André para São Bernardo, e nesse hospital eu também fiquei internada. Nenhum médico descobriu o que eu tinha. E aí que passou também de quinta para sexta, e eu com aquela dor que não saía, gente, era muita dificuldade para tudo, eu não conseguia andar, andava curvada. E aí chegou na sexta-feira, o médico falou: "Qual que é o seu nível de dor?" Dentro do quarto que eu tava, né? E aí eu falei: "Minha dor é 7, quase 8, tá doendo muito." E eu tava com essa dor mesmo, só que eu tava anestesiada, né? Ou seja, sem anestesia provavelmente ia estar muito mais alta. Aí ele falou assim: "Então vamos operar." Minha mãe e meus pais nessa hora ficaram muito tensos, porque, meu, o que essa menina tem? Nenhum médico descobre o que ela tem? O que é isso, né? O que tá acontecendo? Aí eu fui pra cirurgia. E eu não tava com medo nenhum, gente, de ir pra cirurgia. Eu só queria que aquela dor acabasse. Eu lembro que, tipo, zero medo. Eu fui e falei: "Nossa, vamos logo." Tipo, era o que eu queria. Vai logo, me abre, vê o que tá acontecendo, sabe? Tipo, vamos. Era só o que eu queria. Que ele tomasse uma providência. E saber o que eu tinha, né? Pelo amor de Deus. Entrei pra cirurgia. Gente, minha cirurgia demorou, eu não lembro quantas horas, obviamente, eu tava apagada. Eu tomei anestesia geral. E o médico começou o meu procedimento fazendo videolaparoscopia, que é um exame que ele consegue ver por vídeo o que tem dentro do meu intestino, qual que é o problema que tá tendo. Ele meio que abre um pouquinho assim da minha barriga, faz um corte, né, pequeno, e aí ele consegue ver o que tá acontecendo de errado. E aí, depois que ele viu por videolaparoscopia o que tava acontecendo dentro do meu intestino, ele falou: "Vamos ter que abrir tudo." E aí, nessa hora, foi quando ele tomou a decisão, né, de literalmente abrir a minha barriga, daqui de cima, perto do meu estômago, que foi aonde ele fez o exame de videolaparoscopia. Ele abriu só um pouquinho, assim, pra ver o que era. Só que meu estômago, que era onde, inclusive, eu tava sentindo dor. E aí, ele abriu todo o meu intestino, porque ele teve que limpar o meu intestino. Tava cheio de poros, cheio de pus, né? Pensa no intestino todo supurado, assim, de infecção de um líquido, sei lá. E o que tinha acontecido? A minha apêndice tinha estourado. E é comum isso acontecer, inclusive é um diagnóstico que eu ouvi dizer que é um diagnóstico fácil de ser identificado, porque é comum isso acontecer e os sintomas são muito similares. O problema que aconteceu comigo é que a minha apêndice, que fica no canto direito, aqui próximo ao intestino grosso, ele fica conectado no intestino grosso, na verdade, bem no finalzinho, assim, a apêndice que fica normalmente para baixo, assim, do intestino, ela tava invertida e para trás. Ela não tava no lugarzinho dela, ela foi para trás e estourou. Por isso que eu tava sentindo dor no meu estômago, ao invés de sentir dor aqui no meu intestino. Então, assim, deu tudo errado, sabe? Além dela estourar, ainda decidiu estourar no lugar errado e nem o médico conseguiu identificar o que era. E a apêndice, pra quem não sabe, é esse órgão que eu vou mostrar aqui na tela, pequenininho, que fica bem no canto, assim, do nosso intestino, na região do abdômen. Os médicos podem me corrigir. A apêndice, muita gente fala que não tem função, né? Que só serve para inflamar e te fazer tirar, né? Sofrer de dor. Mas também, eu acho que no passado, a apêndice era usada para fabricar bactérias que ajudam na digestão do nosso intestino. Então, ela tinha uma função e hoje em dia, ela pode ser, assim, retirada do seu corpo sem causar nenhum impacto no seu organismo. Ela pode ser compensada de outras formas. Quais são os sintomas, então, de quem tem apendicite? Primeiro, você começa a sentir uma dor gradual
na região direita aqui, no finalzinho do abdômen. Você começa a sentir essa dorzinha e ela vai aumentando, você pode sentir febre. E a minha dor foi muito rápida. Tipo, não foi uma dor gradual, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu senti a dor, tipo, comecei a vomitar muito da noite pro dia e aí já tive que correr pro hospital, né? Mas pode ser que você tenha febre, comece a vomitar, perda de apetite. São esses sintomas, assim, relacionados ao estômago mesmo, à barriga, assim. E tem pessoas que falam que sente a perna repuxando, a perna do lado direito, enfim. Mas o meu sintoma foi muito náusea, vômito, e aí já fui direto pro hospital. Bom, acordei da cirurgia, depois de tudo isso que tinha acontecido, e eu tava apagada, né? Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu comigo? Será que resolveu? Primeira coisa que eu pensei, será que resolveu? Pus a mão na minha barriga, assim, uma cicatriz gigantesca no meio da minha barriga. Eu falei, nossa. A hora que eu pus a mão na minha barriga, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Será que resolveu? Era só isso que eu queria saber. Será que resolveu? Esperei o médico, fui pro quarto e lá ele me explicou que o que eu tive foi apendicite e que a última coisa que eles vão priorizar era estética. Por isso que eles rasgaram a minha barriga na hora que eles viram que era uma situação de emergência mesmo e todos os meus órgãos estavam supurados, que eles iam inflamar, que já estavam infeccionados e era causa de morte. Então, eles tiveram que agir muito rápido, até porque eu fiquei 2 dias, basicamente, internada, com tudo isso acontecendo nos meus órgãos, né? Com os pus conseguindo se espalhar cada vez mais pelo meu intestino. Então, ele teve que abrir e limpar tudo. Mas que, no final das contas, deu tudo certo. Ele conseguiu resolver o meu problema. E eu só tive que fazer, ter esse cuidado, né, com a minha cicatriz depois disso, pra ela não abrir, porque eu acho que foram 25 pontos na barriga. Tem uma foto aqui, inclusive, eu vou deixar, se você tiver algum problema, não olha. Se você tiver alguma aflição, alguma coisa do tipo, não olha mais a foto. Mas essa foi a cicatriz que eu fiquei. Foi bem feia, assim, foi muito feia. E eu olhava assustada com tudo que tinha acontecido, né? Então eu tive que cuidar, ter muito cuidado, né? Minha mãe me ajudou muito também no meu dia ali, porque eu não podia, por exemplo, ficar subindo e descendo escada. Na minha casa tinha escada, né, pra ir pros quartos. Então eu não podia ficar transitando, ou eu ficava lá em cima, ou eu descia e ficava lá embaixo o dia todo. Eu não podia fazer nenhum tipo de esforço, por exemplo, pegar peso, agachar, levantar, não podia fazer nada desse tipo. Então minha mãe me ajudou muito nesse processo, cuidando muito de mim, não deixava fazer nada, minha mãe. E aí, tomando os remédios pra cicatrização, tudo mais. Aí depois que eu tirei os pontos, dava pra ver a cicatriz que ficou, e eu tive queloide, né? Então é quando a cicatriz salta um pouco da pele, fica pra fora. Não sei se vocês conhecem mais ou menos o que é, mas eu tive queloide. E aí eu tive que cuidar disso, né? E eu lembro, gente, que toda vez que eu me olhava no espelho, eu tinha vontade de chorar. Primeiro porque a cicatriz, né? Gigantesca, feia, cortando a minha barriga inteirinha. E eu gostava da minha barriguinha, sabe? Tipo, lisinha, magrinha. Tipo, era uma das únicas partes do meu corpo que eu gostava. Toda rasgada. Aí, segundo que eu fiquei muito magra. Eu já sou magra, gente. Vocês imaginem. Depois da minha cirurgia, eu pesava mais ou menos 50 quilos. Eu devia estar com uns 48. Tipo, sei lá, 49 quilos. Tava muito miudinha. Doente mesmo, com cara de doente, assim, de tão magra. Aí eu olhava no espelho, eu chorava. Porque eu olhava pra minha mãe e falava, mãe, mas eu tô muito feia, não sei o quê. Minha mãe, não tá não, isso não é nada. Lógico que é, né? E eu lembro até que nessa época eu falei assim, mãe, deixa eu pintar meu cabelo. Olha isso, é chantagem. Eu falei, mãe, deixa eu pintar meu cabelo, ficar loira, por favor, só pra eu me sentir mais bonita, não sei o quê. E aí ela deixou. Olha isso, é chantagem, né? Mas pelo menos aumentou um pouco a minha autoestima, mudar o cabelo, né? Renovar o visual e tudo mais. Me arrependo, né, de ter feito aquele loiro, porque eu não cuidei, aí meu cabelo começou a ficar laranja. Enfim, gente, ai, mó rolê. Só sei que aos pouquinhos eu fui cuidando. Então, como que eu cuidei da minha cicatriz? Eu passava uma pomada que eu não vou lembrar o nome, gente, juro. Era uma pomadinha que eu tinha que passar todos os dias. E além disso, eu também usava uma fita que chamava quelogel. Era uma fita que você colocava bem na cicatriz, assim, e ela ajudava a diminuir a queloide. Então, isso me ajudou muito. Essa fita ajudou muito, eu lembro. Eu usava todo dia também. Tirava e colocava, tirava e colocava. Cheguei a usar a Cicatricure também. Eu não sei se fez efeito no final das contas. Mas, depois de muitos anos,
Com o tempo, né, a cicatriz, ela conseguiu pegar o tom da minha pele, ela ficou quase que invisível, assim, na minha pele. Pra você conseguir ver, você tem que realmente parar pra me observar, assim. Tem gente que nem percebe que eu tenho essa cicatriz, tem gente que acha que eu tenho o abdômen definido por causa da cicatriz, então isso é legal. Mas nem dá pra perceber direito, né? Então, pra mim, graças a Deus, deu tudo certo na cicatrização. Eu acho que eu sofri muito no início, minha autoestima ficou muito abalada. Eu achava que nunca ia ter um abdômen bonitinho mais, assim, então isso afetou real a minha autoestima. Mas com o tempo eu fui percebendo que ela tava cicatrizando, que ela tava melhorando. E hoje eu não olho a minha cicatriz e acho feio e fico me julgando e falo, nossa, que horrível. Eu não tenho essa visão, eu penso muito mais como um livramento de Deus, mais uma oportunidade de vida pra mim, porque foi realmente uma situação de vida ou morte ali, era uma situação muito perigosa. Eu sinto que ela faz parte da minha vida e ela representa sobrevivência pra mim. Talvez eu esteja aqui pra contar essa história pra ajudar alguém que também esteja passando por isso, pra evitar para que vocês possam se precaver também e não passar por esse sofrimento, né? Da mesma forma que eu passei, ficar atento aos sinais, tanto com vocês ou com parentes próximos, porque não tem idade para isso acontecer. Pode acontecer tanto com uma criança, que inclusive aconteceu com um priminho meu, acho que ele tinha 7 anos na época. Ele teve apendicite, correu pro hospital, então ele já conseguiu, eu já tinha tido, né, primeiro. Então, quando ele começou a ter os sintomas, já foram direto pro hospital, já sabiam o que era, né? Então é legal pra você ficar atento. Hoje eu acho um charme a minha cicatriz. Tem gente que me pergunta, né? Tipo, nossa, como que você fez pra superar? Eu acho que vai ficar horrível pra sempre. Mas tudo passa, gente. Vocês vão ver que a cicatriz, ela vai se absorvendo, ela vai ficando mais no tom da pele, ela vai cicatrizando melhor ali. Tem cirurgias também que você consegue fazer pra poder ajustar a sua cicatriz e não ficar aparente. O meu médico até sugeriu, até deu essa opção, na verdade, ele não sugeriu, ele deu essa opção pra que eu possa fazer e tirar, porque eu tava me achando horrorosa, gente, eu tava, tipo, péssima com a minha cicatriz. Mas ele me deu essa opção, e aí eu falei, não vou passar por outro processo cirúrgico agora, não tem necessidade. Acabou que eu não fiz, e eu não me arrependo, tipo, hoje faz parte, né, de mim, e eu acho um charme mesmo, como eu falei pra vocês. Eu aprendi a conviver com ela. Pra mim, isso é zero um problema. Então, se você também passou por um processo difícil de cicatrização, acha que não vai voltar, né? Sua cicatriz é normal, fica tranquila. Tem procedimentos que vão te ajudar com isso. Hoje em dia deve ter muito mais medicamento pra poder reduzir, né? Principalmente se você tem queloide, igual eu tive. Muita gente pode fazer essa cirurgia, né? E não ficar com nada de relevo ali na cicatriz, mas eu tive. Então, tem procedimentos que vão te ajudar a amenizar isso, que é ótimo. Pode ser difícil no começo, vai ser difícil. Nenhum procedimento cirúrgico que a gente faz é fácil, né? Mas tenho certeza que vai passar. Tudo nessa vida passa. Então, fiquem tranquilos. Comentem aqui se vocês tiverem alguma dúvida a mais, alguma coisa que eu não comentei em relação a isso, alguma coisa que você queira saber, deixa aqui nos comentários. Me fala também se você já passou por alguma cirurgia, alguma coisa assim, e como que você fez, né, com as suas cicatrizes, como que você fez pra superar tudo isso, que eu vou adorar ler a história de vocês e saber um pouquinho mais. Um beijo.